E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui presente. Deus abençoe também nossos irmãos através da internet. Que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ler no livro de Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6, e depois São Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. São Mateus capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Jesus estava usando a escritura de Miqueias. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eterno e soberano Deus, Pai, Criador de todas as coisas, abençoa cada um dos teus filhos aqui presente, através da internet, e fale conosco, receba a nossa gratidão, nossos louvores, e abençoa teus filhos aqui presente através da internet. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. É tempo de inverno aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos tirado do guarda-roupa os casacos, né? Porque o frio vem e o frio é forte. No interior aí também nós tivemos essa semana que passou em Bom Jesus e estava bem frio. E essa semana, sábado, nós vamos estar em Jaquirana. E Jaquirana é próximo de Bom Jesus, é mais frio do que Bom Jesus, Jaquirana. Cai mais neve lá em Jaquirana do que Bom Jesus. Jaquirana fica perto de Cambará do Sul, né? Mas é muito bom. Deus abençoe aqueles irmãos bem animados ali na serra, ali, aquele frio, trabalhando na plantação de batata, na plantação de maçã, na colheita da maçã, do kiwi, né? Alguns chamam de kiwi. Mas são irmãos fortes na fé, de muitos anos, né? De algumas décadas que a gente atende eles ali, mais de 3 décadas que estamos atendendo, eles sempre firmes, sempre
fiéis à palavra, fiéis à mensagem. Pastor Osmar, logo que nós conhecemos o pastor Osmar fez uma visita conosco ali, dormiu uma noite muito fria em Jaquirana, pregou ali em Bom Jesus, demos a ceia juntos. Os irmãos de Bom Jesus tiveram o privilégio de conhecer o pastor Osmar, logo no início que nós começamos a caminhar juntos, né? E eles até hoje nunca deixaram essa mensagem. Já foram gente lá falar mal de mim, do pastor Osmar, do que nós pregamos, mas os irmãos não aceitaram. É que o povo não tem uma mensagem, né? A mensagem deles é de difamar, não tem aquela mensagem de rapto. Há muitas pessoas que pregam, cada um tem sua mensagem. O pastor Osmar dizia, todos têm que entregar o que eles têm, né? E no dia do juízo terão que prestar conta a Deus, né? Cada um tem que entregar a mensagem que tem, mas Deus vai pedir conta. Como o apóstolo São Paulo fala na carta aos 1 Coríntios, me parece que é o capítulo 3, ele disse, veja como edifica, né? Uns edifica com ouro, outro com prata, outro com bronze, outros edifica com madeira mesmo, outros edifica com feno, mas a obra de cada um é provado e provado com fogo, né? Nós estamos aqui com esse tema, o inimigo escondido dentro da mensagem. É um tema simples, mas eu estava pensando nessa escritura, do verso 36 de São Mateus 10, Jesus disse, os inimigos do homem são seus familiares. Ele está falando aqui, porque existem muitas famílias unidas, existem muitas famílias também desunidas, que é uma vergonha, né? As pessoas mesmo dizem, as famílias têm que estar unidas, né? Mas, às vezes, nem sempre. Mas ele está realmente referindo aqui no ponto de vista espiritual. Deus sempre pega a coisa natural para tipificar a espiritual. E ele falando aqui de pai, mãe, que você tem um amor ao seu pai e à sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Agora Deus, nós vamos ler um pouquinho a mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Eu estava pensando aquilo que o irmão Brana falou na mensagem A Festa das Trombetas, que a revelação dos selos fez com que a Bíblia se tornasse uma nova Bíblia, uma nova Bíblia. E se você ouve aquela mensagem do pastor Osmar, o povo de Deus, é muito tremenda aquela mensagem, o povo de Deus. Ele falando sobre o sacerdote levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. Hoje nós não estamos no sacerdócio levítico, né? Porque aquele sacerdote arônico, ele era perpétuo, ele não era eterno. Agora, o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno. E o pastor Osmar ali, ele fala que mesmo os dízimos, né, nós pagamos não de acordo com o sacerdócio levítico, mas de acordo com o sacerdócio de Melquisedeque, né? Porque o sacerdócio levítico, ele foi temporário. Nós vemos isso ainda em 1 Samuel, mas o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno. O irmão Brana faz referência disto quando ele prega a mensagem de demonologia. Ele disse que os dízimos e ofertas são eternos. Então ele não está se referindo à escritura de Malaquias 3. Ele está se referindo a Hebreus capítulo 5. Capítulo 5, 6 e 7 está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Abraão, ele não pagou o dízimo
ao sacerdócio levítico, porque Levi estava nos ombros de Abraão quando Abraão entregou os dízimos para Melquisedeque. Eles estavam nos ombros de Abraão. Mas Abraão pagou os dízimos para Deus mesmo. Ali era Deus mesmo. Abraão teve um encontro com ele e Abraão vinha de uma vitória, né? Quer dizer, quando você paga o dízimo é porque você recebeu uma vitória. Então o pastor Osmar, trazendo nessa mensagem o povo de Deus, ele diz que hoje nós pagamos o dízimo dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Deus é Deus mesmo, você entregando para Deus mesmo, né? Então, mas quem recebe são homens que morrem, homens que são fracos, né? Onde Deus realmente está em uma pele de carne, né? Você está entregando para Deus, Deus mesmo escondido no ser humano, né? Você escuta essa pregação, que é muito tremenda mesmo, né? Eu nunca ouvi uma mensagem como aquela. Apesar que a gente estava em todos os cultos do pastor, praticamente, assistindo pela internet, hoje a gente voltou novamente a ouvir, você relembra, foram mais de 5.000 pregações. Então hoje é hora de realmente você repassar essas pregações, você voltar novamente a ouvir elas, porque ela é o alimento que a sua alma precisa, né? Então a Bíblia, ela se tornou nova. Hoje, e o pastor Osmar faz até referência da mensagem que ele pregou, o dever cristão. Ele diz, preguei baseado em Malaquias 3. Né? Ele disse, só que hoje, né? Hoje é baseado no sacerdócio de Melquisedeque, Deus mesmo. Porque ali, quando eles pagavam o dízimo, no tempo da lei, eles guardavam o sábado. Mas aqui, quando você paga o dízimo aqui, você paga ao Senhor do sábado. Porque o sábado é o descanso, é o Espírito Santo. Então, quando você paga baseado em Malaquias 3, você ainda está realmente dentro da lei. Você pode ver que todas as denominações não têm a luz. Eles pagam baseado em Malaquias, né? Não baseado no sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Veja, a Deus nós vamos sempre dar. Nós vamos sempre dar. Nós saindo desse corpo, nós indo para a eternidade, nós vamos começar, nós estaremos dando louvores, honra, glória. Deus tem querubins, serafins, anjos, tem aqueles que ficam, como nós falamos aqui, dia e noite, mas eternamente dizendo santo, santo. É o prazer deles estar na presença do Senhor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Está em Isaías capítulo 6, verso 1 ao versículo 8. Então a Deus nós vamos sempre dar, né? Sempre dar louvores e tudo para Ele. Por isso Ele diz que os dízimos e ofertas são eternos. Você não vai dar dízimo da abóbora, do cominho, do dinheiro, do dólar, do euro. Ali o seu dízimo será diferente, será os seus louvores por toda a eternidade para Deus, né? Então, a mensagem ela ficou nova. Então, hoje, quando o pastor pregou essa mensagem, o povo de Deus, ele tinha pregado o dever cristão. Aí você vai pensar que o pastor entrou em contradição, mas não. É que a mensagem foi magnificada. O pastor diz assim, eu não tinha esta luz que eu tenho hoje quando eu preguei o dever cristão. A mesma coisa do irmão Brana, quando ele pregou os selos, lá nos anos 60, ele não tinha a luz. Quando ele pregou as eras da igreja, ele não tinha a luz que ele tinha quando ele pregou os 7 selos.
Você também pode ver ali em Gênesis o próprio Moisés que escreve o Pentateuco. Moisés disse que Israel ia ficar 400 anos no Egito. Depois, quando ele escreve o Êxodo, ele diz que eles ficaram 430. Entrou em contradição? Não. Não é contradição. Moisés escreveu que Enoque andou 365 anos com Deus. Irmão Brana vê em todas as suas mensagens. Irmão Brana prega que Enoque andou 500 anos com Deus. Contradição? Não. Moisés era profeta? Sim. Brana era profeta? Também era. Você vai em São Mateus, você encontra ali Mateus escrevendo como profetizou o profeta Jeremias. Será avaliado por 30 peças de prata. Mas se você procurar em Jeremias, você não encontra essa escritura. Está em Zacarias. Então nós não podemos realmente condenar o escritor por aquilo ali. Aquilo foi uma inspiração. Tinha gente para poder tropeçar, né? Para poder tropeçar, porque Deus, você não entende Deus. Você tem que crer nele. Deus é fé. Você tem que crer em Deus. Então, a mensagem, Deus foi sempre magnificando aquela mensagem. Aquela mensagem foi... Lutero trouxe justificação, santificação. Os pentecostais vieram com a restauração dos dons. Brana, Apocalipse 10, 1-7, veio trazendo a revelação. Agora, João vem, come o livrinho, profetiza outra vez. É a mesma mensagem, você diz, não, mas ele está tomando lugar. Não está. Está magnificando a mensagem. Está levando ela para um ponto muito mais alto. Mais alto do que a justificação, do que a santificação, do que a primeira e segunda etapa. É que as pessoas param, como o povo de Israel pararam no meio do caminho. Vê que a coluna de fogo, quando ela se movia, eles também tinham que desarmar as tendas e ir embora. Porque ela estava indo. A promessa não era o deserto. A promessa era além do rio. Era a Palestina. É o que Deus tinha prometido para Abraão. Então nós não devemos parar. Nós devemos prosseguir. Não devemos conjecturar também, colocar dúvida, mas buscar a revelação, porque o novo nascimento é uma revelação, o rapto é uma revelação. Então é onde você se rende, se entrega a Deus, né? Se entrega a Deus. Vamos voltar à leitura. Então, o inimigo escondido dentro da mensagem. Como é que esse inimigo é descoberto? Coré foi descoberto no Egito ou no deserto? No deserto. O deserto era onde Deus levou aquela igreja, porque Israel, quando estava no Egito, era o povo de Deus, que a igreja quer dizer, os chamados para fora. Quando eles saíram do Egito, passaram a ser a igreja de Deus. Então, o deserto era o lugar de teste, de provação. Você pode ver que Jesus, logo que foi batizado, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Coré, Datã e Abirão estavam na igreja. Estavam na igreja. Caminharam na igreja ali por 40 anos e foram descobertos. Estava escondido ali. Veio aquele momento, como diz o profeta no segundo selo, que eles disseram, Moisés pensa que ele é o único santo. Na mensagem quer dizer esse 128, 129. Deus também trata conosco. Agora, Deus não trabalha com grupo, eles eram um grupo. Datã, Coré, Abirão, capítulo 16, versículo 1 de Números, e On. Ainda tinha mais, eles eram 4 cabeças. Deus não trata com grupo. Eles não reconheceram o ministério de Moisés. Não reconheceram Deus dentro do ministério de Moisés. Porque esse é o problema, da pessoa não reconhecer Deus dentro daquele ministério.
Então vem aquele tempo que aquele inimigo é descoberto. Depois da morte do irmão Branham, muitos se revelaram que eles não tinham realmente revelação do que o irmão Branham estava pregando, do que o irmão Branham estava trazendo. E isso foi depois da morte do irmão Branham. Antes da morte também. Quantas pessoas caminharam junto conosco? Nos dias que o pastor Osmar estava vivo. E foram se manifestando, foram ficando pelo caminho. Pessoas bem próximas do pastor, mas muito próximo. Pregadores, irmãos, que queriam endeusar o pastor. Eles chamaram até ele de Elohim. Queriam endeusar. E não demorou muito, eles mostraram as suas cores e eles saíram. Saíram, falaram mal. Eles tinham uma mensagem nova. Então tentaram corrigir Deus dentro daquele pequeno vaso. Como eles tentaram corrigir Branham. Eles estavam tentando corrigir Deus em Branham. Coré, Datã e Abirão tentaram corrigir Deus em Moisés. Aí Deus escondido ali e o inimigo escondido na igreja. Ele tinha que manifestar. O profeta ainda diz nessa mensagem, ouvindo, reconhecendo, agindo sobre a palavra de Deus, ele fala sobre Ismael, sobre Isaque, na própria família de Abraão. Esaú e Jacó, na própria família de Isaque. Os irmãos de José, e assim sucessivamente, Moisés e Balaão. Depois Moisés, Datã, Coré e Abirão. E depois nós temos Jesus e tem que aparecer Judas. E Judas demorou a se manifestar. Na igreja local também, em toda parte. O irmão Branham pregou a mensagem às 3 classes de crente. O crente verdadeiro, o incrédulo e o manufaturado. Ele diz que o manufaturado, ele fica ali muito tempo, até que ele encontra aquela falha que ele está procurando, para poder ir embora. Não tem mensagem tão esclarecedora como as 3 classes de crente. Onde as pessoas têm que se identificar com aquilo ali. Depois da partida do pastor Osmar, vê que o povo também se manifestou. Eles se manifestaram. Não demorou muito tempo, não faz nem 1 ano e meio, já se manifestaram. Não foi muitos meses. Manifestaram aqui em Sapucaia, manifestaram em Santa Maria, manifestaram no Pará, manifestaram no Brasil todo. Veja que ele estava escondido dentro dessa mensagem. Estava escondido. Ninguém nunca imaginava que Judas Iscariotes ia trair Jesus. Era um homem de confiança, que ele tinha uma mensagem para entregar. Veja que ele era amigo do concílio. Ele era amigo de Caifás, de Anás. Ele tinha entrada ali no templo, livre. E ele negociou o mestre, negociou a mensagem. Ele negociou. Essa mensagem 138, senão a gente vai falando muito e não chega na mensagem. Então, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando ver, tão seguro tanto quanto o corpo natural estava saindo. Havia um corpo espiritual para recebê-lo quando nascia de sua mãe. É como o nascimento. A criança nasce, a criança é só um monte de músculo, de carne. E na sua volta há um corpo espiritual lhe esperando. Quando aquela criança nasce, aquele corpo espiritual
toma aquela criança. A morte, o profeta explica aqui que é a mesma coisa. Quando você morre aqui, há um corpo espiritual lhe esperando, né? É como o nascimento. Nasceu, há um corpo espiritual que entra naquelas 3 dimensões. Você sai daqui, há um corpo espiritual. Se você for para a 5ª dimensão, você entra naquele pesadelo. Agora, se você vai para a 6ª dimensão, há um corpo espiritual que está te esperando, a sua teofania está te esperando. Então ele disse, e quando nasce da mãe terra, que está nas entranhas dela agora, gemendo, clamando, ó Deus, gemendo, sentindo dores de parto, ficando velho, enfermidade, tudo, sitiando, cercando, e o espírito interior procurando por uma terra além do rio. Você vê que a pessoa tem medo da morte. Pode ser a pessoa mais durona, porque ele não sabe para onde está indo. Ele não tem Deus, ele não sabe para onde está indo. Ele não preparou nada. Ele só preparou aqui, não preparou do outro lado. Aqui fica tudo, fica casa, fica carro, fica emprego, fica aposentadoria, fica tudo aqui. E você se vai. Olha, ele está gemendo, se torcendo, pulando, como está no ventre da mãe. Pula, chuta, ele quer sair. Tem um tempo dele sair. Às vezes sai com 7 meses, às vezes vem informe ainda com os 8 meses, tem que ficar na estufa. Mas ele quer sair. Então ele disse, porque há uma vida ali que vive para sempre. Está em um corpo que tem que morrer. E algum dia, assim como a mãe deu à luz o bebê natural, o corpo espiritual o apanhou. A terra impelirá e o corpo físico, ou o corpo celestial, o apanhará no além. Quando o corpo é colocado aqui, no pó, há um corpo espiritual te esperando. Você preparou? Como você que tem crido, tem se batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e você tem que saber que há um corpo espiritual te esperando, a sua teofania. Por isso aí é fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é por meio... por graça, mas só graça não, mas tem que ser por meio da revelação, por meio da fé. Olha, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. É por essa razão que você esquece as coisas do mundo, elas estão mortas para você. Aí está o Espírito. Agora observe, enquanto continuamos nos movendo agora, os 2 Espíritos. O Espírito Santo é um novo nascimento. Aí temos um outro ponto aqui. Você se batiza nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo e você entra no companheirismo do corpo de uma igreja local. Agora, o batismo do Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo, no corpo espiritual, no companheirismo com Deus. Por isso o batismo ainda é um símbolo, como a ceia é um símbolo, lava-pés é um símbolo. Nós fazemos porque ele mandou fazer. Agora, o batismo do Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo. Agora, o batismo do Espírito Santo é aquilo que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você já é aquela pessoa diferente. Você pode ter as suas fraquezas e tudo, mas você é aquela pessoa diferente, com o batismo do Espírito Santo na sua alma. Às vezes as pessoas têm que olhar no espelho da palavra de Deus e dizer, Deus, eu quero o batismo do Espírito Santo a cada dia. Se você começar a achar defeito no seu irmão, na sua irmã, no seu pastor, no corpo de diácono, você precisa mais do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo produz fruto. Não é evidência, mas ele produz fruto. Ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é mansidão.
O Espírito Santo produz esses frutos. Agora, a evidência é poder receber a mensagem da hora. Agora, tem que ter uma vida. Os 7 trovões, hoje, é esse novo nascimento, é esse batismo do Espírito Santo. Aí você vê a atitude das pessoas, prova que elas não têm o batismo do Espírito Santo. Elas não têm uma vida, elas não são sinceras, elas não têm caráter. O caráter é uma vitória. Jesus diz para Pedro: quando te converterem, fortalece os teus irmãos. A conversão. E assim, que você é nascido, veja, nascido de novo, pelo Espírito, nascido pelo Espírito, esse é o novo nascimento. Certo? Você é gerado do Espírito. Então, quando você é nascido do Espírito, você é cheio com o Espírito Santo. Correto? Você não vai achar defeito em irmão nem irmã, ninguém. Você vai orar para aquela pessoa. Tá? Defeito, achar defeito na mensagem, no ministério. Quem somos nós? Olha só. Então, quando esses dois estão na terra, o natural e o espiritual. Esse é o natural. Quando você nasce de novo, aí o espiritual te toma. Como o nascimento natural. Aquele corpo espiritual que entra naquele corpo natural. Quando você nasce de novo, Deus entra em você. A sua paixão é essa mensagem. É como o casamento, o casal novo. Sua paixão é aquele moço, aquele homem. Sua paixão é aquela mulher. Você não pensa mais em outra coisa. Porque é sua vida. Vocês se tornaram um. Quando você nasce de novo, recebe o batismo do Espírito Santo, você é um com Deus. Parece que estamos fugindo um pouquinho do nosso assunto. Eu tenho visto isso, 140. Agora, encerrando, quero chegar a um fechamento agora, dizendo isso por poucos minutos. No natural ou no espiritual, qualquer um deles. Agora eu espero que cada um apanhe isto. Agora estejam simplesmente tão quietos e reverente quanto possam. 141. Agora vocês alguma vez viram isto? Você vê em nossas igrejas hoje. Mesmo nos grupos onde temos nos separado e feito organizações, e temos visto tudo isto. E você vê um homem, apanhar uma certa escritura. Irmão, preste atenção no parágrafo 141. Aquele homem pode tomar aquela escritura e fazê-la reviver. Veja, o irmão Brana pegou Apocalipse 10, 1 a 7, fez reviver. Alziro Zaru não fez reviver. Mesmo que ele procurou trazer a revelação dos selos. Alziro Zaru foi um espírita aqui brasileiro, né? Ellen White não pôde fazer reviver a escritura de Apocalipse 10. Irmão Brana pegou Malaquias 4 e fez reviver. Lucas 17:30, São João 14:12 e fez reviver. Então você viu um homem que pega uma escritura, porque é a escritura dele, não é uma personificação, que a maioria eles são personificadores como Coré, Datã e Abirão. Acham que eles também têm uma mensagem. Irmão, Deus não te chamou para isto. Aponte quem tem a mensagem.
Você tem que apontar quem tem. De repente você tem uma mensagem para levar o povo para a tribulação, para perder o rapto, para odiar o irmão. De repente sua mensagem é esta: criar confusão. Então ele disse: fazê-la viva exatamente como prometeu aqui na Bíblia, essa escritura. E o próximo homem o vê fazer, e ele concorda e tenta fazê-lo e falha. Muitos tentaram ser o pastor Joaquim Gonçalves Silva, falharam. Outros tentaram ser o irmão Brana, falharam. A escritura não era para eles. Eles deveriam apontar o irmão Brana. Escute este. Falharam. Eu vou tentar ser o pastor Osmar? Não, ele é a escritura de Apocalipse 10, 8 a 11. Aquela escritura reviveu com ele. Irmão Brana nunca usou aquela escritura. Não era dele. Jesus, quando leu Isaías 61, ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Mas deixou uma frasezinha ali que ele não leu: o dia da vingança do nosso Deus. Não era para o seu dia, era para esse dia. Então, é onde nasce a personificação. Ele disse aqui. Então ele falha. Agora, eu espero que você esteja captando o sentido agora. Ele falha. Por quê? A escritura não é inspirada para ele. Ele está somente tentando personificar. A profecia foi inspirada do rádio para o pastor Joaquim. Jesus, quando ele esteve aqui, se cumpriu muitas, centenas de profecias sobre ele. E elas não vão se cumprir mais. Isaías 9,6 não vai se cumprir mais. 7,14 não vai se cumprir mais. Salmo 22 não vai se cumprir mais. Já se cumpriu. Apocalipse 11 é uma escritura que é para Moisés e Elias, quando vai chamar os 144 mil e trazer pragas sobre esse mundo gentil, depois do arrebatamento. Olha, ele está tentando agir como algo, o personificador. Ele não era. Bem, talvez ele foi enviado por um homem. Talvez algum homem disse: bem, você pode fazer a mesma coisa? Aí você pensa que é Deus que te enviou. Não foi. Você pensa que aquela escritura vai se cumprir em você? Nunca. Não tem escritura para cumprir em cima de nenhum homem no mundo gentil, nenhum ministério. Já se cumpriu. Apocalipse 10, 8 a 11 foi a escritura inspirada e cumpriu no homem. Muita gente usa essa escritura, mas não é para eles. A profecia que o irmão Brana profetizou sobre o irmão José Brana cumpriu e está se cumprindo. Ele é um profeta que distribui essa mensagem. Ninguém pode tomar o lugar dele, mesmo que tenha o mesmo nome. Como tem um em Porto Rico, que se chama José Benjamim, que está no lugar do irmão Souto Santiago, que já faleceu. Ele disse que aquela profecia que o irmão Brana falou sobre seu filho José era para ele, que ele era o José espiritual. Não. Aqui o profeta disse: aquela escritura não era para ele, era para o José. Apocalipse 10, 8 a 11 não é para o irmão José, cumpriu no pastor Osmar Rodrigues Costa. E nós apenas hoje estamos só apontando: o homem é este, a mensagem é esta. Você não tem mensagem? Não. A mensagem é esta aqui, ó. É esse play que nós temos que ouvir. Temos que ser o suficientemente humilde para reconhecer isto.
Não tentar trazer uma grande mensagem. A mensagem foi pregada. E vocês que ouvem essa mensagem, vocês sabem. Senão você vai ferir a rocha novamente. O tentar trazer uma nova mensagem é ferir a rocha novamente, disse o irmão Branham. Nosso tempo está indo, né? Bem rápido. Eu tenho muita coisinha aqui, mas a gente vai falando aqui com vocês, né? Então ele disse, bem, talvez ele foi enviado por um homem. Talvez algum homem disse, bem, você pode fazer a mesma coisa. De repente você foi consagrado pela igreja. Foi eleito pela igreja. Mas Deus nunca te chamou. Gente, vai ter muita decepção no juízo. Eu espero não ser decepcionado. Muita decepção. Jesus disse em São Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos maravilha, nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Ele diz, nunca vos conheci, mas batizamos no teu nome, cremos na terceira puxada, nunca vos conheci. Já pensou que decepção? Capítulo 9 de 1 Coríntios, São Paulo disse, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele mesmo disse isto. A responsabilidade de trazer esta mensagem. Vai eu aqui dizer, eu tenho uma mensagem? Não, eu tenho que apontar quem tem. Irmão Branham prega aquela mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Nós temos que proteger o homem que está com a bola. Não tirar a bola dele. Achar que nós podemos fazer também. Não. Somos jogadores de defesa, não somos aquele que marca o gol. Deus tem aquele que marca o gol. Que tem a mensagem. Então, o homem que está com a bola tem que ser protegido. O ministério que está com a bola tem que ser protegido. Então, talvez você foi levantado por algum homem. E algum grupo tem sustentado isso, e Deus não trabalha com grupo. Algum grupo tem apoiado isso, e Deus não trabalha com grupo. Deus trabalha com indivíduo. Não é grupo, meu irmão. É indivíduo. Temos o apoio do grupo. Tem grupo do WhatsApp, tem grupo desse, né? Tem aqueles grupos privados. Tem até transmissão que é só para os membros da igreja. É uma denominação terrível. E o povo da terceira puxada tem grupo privado. Eles tratam as coisas entre eles. Deus não trabalha com grupo. Então, depois da partida do profeta, apareceu o grupo da ressurreição isolada, o grupo da dualidade, os conselhos de pastores. O irmão Branham disse que aquela escritura de provérbio, na multidão de conselheiros, a segurança, ele diz, aquilo é para guerra, não é para ministério. E vocês tentam interpretar a escritura, estão fora de lugar. Amós 3:7, é só um profeta para poder interpretar a escritura. E tem gente que tenta calçar o sapato de um profeta. Nós apenas indicamos quem tem a revelação, quem tem a mensagem, quem tem a chave. No dia de Pentecostes era só Pedro. Quando Filipe foi a Samaria, Filipe não tinha chave. Teve que chamar Pedro.
Cornélio o anjo mandou chamar Pedro, que nem um anjo tinha chave. Nesse dia, só João tem a chave. Não te deixe enganar por grupo de homem. São anjos, como pregou o pastor Mendes ontem, anjos caídos. Depois de Lutero, o que apareceu? Cristo é o mistério de Deus revelado. Anjos caídos. Trazendo a mesma mensagem de Lutero, mas era anjos caídos. Porque Deus já estava trabalhando com Wesley. Aquela luz era a luz de outro dia, muito fraca. Depois de Wesley, apareceram também os anjos caídos, porque Deus já estava na restauração dos dons com os pentecostais. Vem Branham, depois de Branham, entra anjos caídos. Aí vem João, depois da partida de João, aparece escondido dentro dessa mensagem, anjos caídos, que não manifestaram nos dias de João, mas tem se manifestado hoje, contra a própria mensagem. E são pessoas boas. Eles não são más pessoas. Quem era Coré? Primo e irmão de Moisés. Ele era levita. Carregava os móveis do tabernáculo. Entrava ali para fazer a limpeza e trocar os pães no lugar santo. Era Coré. Era o seu ministério. Eram pessoas boas, mas tinha que manifestar. Tinha uma sementezinha errada ali dentro. Judas, traidor, mas Jesus chamou para ser apóstolo. Os inimigos do homem são os seus familiares, são do mesmo ministério, da mesma mensagem. Os dois espíritos são parecidos. E aí, depois da partida do mensageiro, Ló tem que aparecer os pastores de Ló e os pastores da promessa de Abraão. Meus irmãos, isso aí é a escritura, isso aí é a mensagem da hora, é a mensagem do dia. Não tem aonde você fugir, não. Quando você faz um grupo fechado, é denominação. Quando você faz um círculo, aquele homem disse para o irmão Brana, quando o irmão Brana estava falando do batismo e da deidade para ele disse: olha, irmão Brana, sabe de uma coisa? A gente vai fazer um círculo e vai deixar você fora. Nós não vamos te convidar mais para vir nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nas nossas confraternizações. Irmão Brana disse: sabe de uma coisa? Eu vou fazer um círculo maior e vou colocar vocês dentro. Faça um círculo maior. Procure aquele irmão, procure aquela irmã. Dá um bom dia para ele. Dá um bom dia. Não vai discutir mensagem nem nada, mas dá um bom dia, dá uma boa tarde. Faça um círculo. Um círculo maior do que este. E esse é um ministério interdenominacional. É um tempo de tanta separação, porque é hora do rapto, né? E quando você recebe, você contrai essa doença chamada amnésia, irmão Branham disse, amnésia espiritual. Você começa a esquecer a mensagem, você começa a esquecer o amor, você começa a esquecer. Aí você vem com aquela mensagem espírita que somos todos irmãos, Deus é bom, né? Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Quando Deus está separando, você sabia que Deus está separando? Ele separou a luz das trevas. E o profeta diz: e Deus pega e te separa. Ele separou Abraão de Ló,
Porque enquanto Abraão estava na companhia, e Ló estava na companhia de Abraão, Abraão não tinha bênção. Na terra veio o quê? Veio praga sobre a terra. Veio seca. Tiveram que ir para o Egito. Às vezes você está dentro de um grupo carregado de maldição. Dá uma lida em Deuteronômio capítulo 28. Leia todo ele. Releia de novo. Veja em que monte você se encontra. Ebal ou Gerizim? E as pessoas não se dão conta que estão sobre maldições. Você sabe que a Trindade é uma maldição. Seus olhos se abriram, você saiu fora. Sai dela por meu. E há pessoas dentro dessa mensagem sobre maldição. Debaixo de maldição. Incredulidade é maldição. O relógio lá congelou, né? Deus não trata com um grupo de homens. Sempre presente a água da rocha. Eu vou saltar algumas mensagens aqui. 186. Eles tinham o Espírito Santo. Estes sinais seguiam os que criam. Fará isso de novo hoje. Essa rocha está tão sempre viva como sempre essa rocha ferida. Deus disse a Moisés: fala com a rocha. Moisés, por causa do povo. O povo impediu Moisés de entrar na terra. Moisés feriu a rocha. E o profeta interpreta isso aqui. Não digamos, bem, agora venha e se una à nossa igreja pentecostal. Venha para o nosso grupo. Entre em nosso círculo pentecostal. Não. Venha e se una aos batistas, ou metodista, ou presbiteriano, ou católico. O que é isto? Porque quando você está no grupo dele, você é bom. Eles falam bem de você. Veja que não se repete a mesma coisa hoje. Quando você sai, você não presta mais. Você é incrédulo. Você é traidor. O profeta disse: o que é isto? É ferir a rocha de novo, tentando começar algo novo. Grupos, Deus não trata com grupo. Venha para o nosso grupo. O pastor Paulo, lá de Quiliame, na África, ele me disse que um irmão chegou lá e disse: olha, tem que estar junto é com Franca. Eu disse: isso é uma denominação. Tem que estar junto com os Estados Unidos. Isso é ferir a rocha de novo. Você tem que estar em Cristo. Cristo é os selos. Não é em Goiânia, não é em Sapucaia, não é nos Estados Unidos, não é em Franca. É em Cristo. Cristo é os selos revelado. Isso é ferir a rocha novamente. Tentar começar algo novo. Não tem outro João. Não tem outro sétimo anjo. Não tem outra mensagem. É esta. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe esta mensagem. Essa mensagem é a estatura de um varão perfeito. Vamos curvar nossas cabeças. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta hora, pela sua palavra, pelos teus filhos aqui reunidos. E Senhor Deus, o inimigo é descoberto. E quando ele é descoberto, ele vai embora. E o maior inimigo que temos é nós mesmos. Ajuda os teus filhos e filhas. Abençoa cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura aqueles que estão enfermos. Encha com teu Espírito Santo esse vaso, Pai. Esse servo e serva do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é o que pedimos. Amém.